Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Que essa paz dure e reine para todos sempre. Amados irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Josivaldo Alves, que veio vos trazer mais uma palavra para o teu e para o meu coração. Amados irmãos, em qual livro iremos meditarmos hoje, iremos refletirmos na palavra do nosso Senhor? Hoje, para a nossa meditação, iremos lermos no livro de Jonas. Jonas, conhecido como o profeta medroso. Deus, quando chamou Jonas para levar a mensagem, Deus já sabia como ele era. Não importa como a pessoa seja, do jeito que ela é, mas se Deus quiser usar aquela pessoa, Ele vai usar. Pode ser medroso, pode ser covarde, pode ser valente, pode ser ter o defeito que tiver, mas para Deus, Ele quer usar do jeito que a pessoa é. Ele quer usar do jeito que é, do jeito que fala, do jeito que age na maneira que esteja agindo, na maneira da presença de Deus, que eu falo, amados irmãos. Não é agindo de qualquer jeito também não, tá? Amados irmãos, para a nossa meditação hoje, iremos ler no livro de Jonas, capítulo 1, iremos para o verso 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 15 e 17. No capítulo 2, iremos lermos apenas no verso 2, 7 e 10. No capítulo 3, iremos ler somente o verso 1, 2, 5 e 10. E no capítulo 4, iremos ler apenas o verso 10 e o 11. Amados irmãos, que nós venhamos meditarmos na palavra que Deus tem para os nossos corações, que nós venhamos absorvermos essa mensagem da qual fala sobre Jonas, né? Sobre Jonas, que a missão que Deus passou para ele, né? E vamos ver o que Deus tem para nós. Amados irmãos, no primeiro versículo 1 e o 2 vai nos dizer o seguinte: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Anitai: apronta-se e vá para a grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Amados irmãos, o Senhor deu uma ordem a Jonas. Jonas, vá à cidade de Nínive para falar o que eu vou lhe mandar falar. E porque a maldade tinha chegado aos ouvidos do nosso Senhor. E o nosso Senhor, Ele não gosta, Ele não concorda de maneira nenhuma com maldades, com coisas erradas. O Senhor, Ele quer coisas certas, correção, perfeição. É isso que o agrada. Amados irmãos, então Ele deu a missão para Jonas, e Jonas, covardemente, como nós o achamos que ele era, né? Até nós terminarmos de ler, nós vamos entender por que ele era assim. Então, a cidade de Nínive era uma cidade violenta. Ela era uma cidade conhecida, uma cidade que matava os profetas naquela época, que ela não aceitava ninguém apontar os seus erros, assim como tem pessoas que não aceitam ser apontados os seus erros e fica uma fera, como falamos, e assim era aquela cidade. E Jonas ficou com medo e desobedeceu a Deus. Ele desceu para Jope e em seguida pegou um navio para ir para a Espanha. Estava fugindo da sua missão que Deus tinha dado a ele, estava fugindo
do que Deus tinha lhe passado. Por algum momento ali, Jonas esqueceu o Deus que ele servia, se distraiu. Existem momentos assim, amados irmãos, que nós seres humanos, como quando vivemos ainda nessa carne, tem momentos que nós duvidamos do nosso Deus. Mas Ele já sabe que nós iremos duvidar. Ele já sabe de todas as coisas. Mas Ele mesmo assim, Ele vai nos ordenar algo para nós obedecermos, né? Porque o que agrada a Deus é a obediência. Então, amados irmãos, que vai dizer no verso 4 em diante? Vai nos dizer o seguinte: no entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violento que o navio estava em perigo de se partir ao meio. No verso 7, amados irmãos, vai dizer o seguinte: os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. No verso 10, amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. E aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. No versículo 11, amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? No verso 12, amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem, pois eu sei que foi por minha culpa que esta tempestade terrível caiu sobre vocês. No verso 15, amados irmãos, vai nos dizer o seguinte: em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. No verso 17 vai nos dizer o seguinte: o Senhor Deus ordenou que um peixe grande engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amados irmãos, aqui é apenas no capítulo 1, vai nos dizer essa palavra. Daqui em seguida nós vamos falar no capítulo 2. Mas, amados irmãos, nós vimos aqui que Deus deu a ordem para Jonas: vai a Nínive. Jonas desceu para Jope e pegou o navio indo para a Espanha. Em seguida, aconteceu uma tempestade em alto mar. Aconteceu uma tempestade e os marinheiros ficaram ali apavorados que o navio iria partir ao meio e iriam morrer todos. Jogaram algumas coisas ao mar e Jonas estava dormindo no porão. Jonas estava dormindo. Estava fugindo tranquilo, né? Estava fugindo tranquilo. E a tempestade acontecendo. Muitas das vezes, meu amado, minha amada, quando nós desobedecemos a Deus, acontece algumas tempestades nas nossas vidas. Acontece algumas tempestades. Pois Jonas desobedeceu, aconteceu tempestades que foi gravíssima para ele e para quem estava próximo dele, né? Ali tiveram que perder algumas coisas, os marinheiros, que não tinham nada a ver com isso, mas o culpado estava ali e levou consequências. E então eles fizeram a seguinte pergunta: o que nós vamos fazer com você? O que nós vamos fazer? Tiraram a sorte, deu o nome de Jonas, e Jonas falou: eu estou fugindo de Deus. Os marinheiros, está de brincadeira com nós, fugindo de Deus. O que nós devemos fazer com você? E ali então ele pegou, ele fez um ato,
eu digo que ele fez um ato, ele fez um ato ali naquele momento que o agradou a Deus. Que o agradou a Deus. Ele disse, ó, por conta de mim está acontecendo essa tempestade, lança-me, joga-me no mar, que ela irá acalmar. E os marinheiros já sabiam que aquilo estava acontecendo por causa de Jonas, porque ele tinha obedecido. Jonas falou, lança-me no mar, eles, para não perder a vida deles, e já sabendo que fazendo isso eles também estavam obedecendo a Deus, eles lançaram Jonas ao mar. E a tempestade acalmou. Mas aí, meu amado, minha amada, aí aconteceu um extraordinário. Deus disse, provavelmente disse, eu mandei Jonas, obedecer, ele não obedeceu. Vou dar ordem ao peixe, que os animais, meu amado, minha amada, quando nós, seres humanos, servos, não obedecemos, Deus dá a ordem aos animais. Ele dá a ordem aos animais e os animais agradeçam demais com a ordem que Deus dá para eles. Qualquer coisa que Deus mandar ordenar eles fazerem, eles vão fazer, porque nasceu para isso, para adorar, para servir. E Deus deu a ordem àquele peixe que engole o Jonas. Então Jonas foi engolido por aquele peixe e passou 3 dias e 3 noites, como a palavra nos falou. Que passou ali 3 dias e 3 noites, nas profundezas do mar, dentro de um peixe. Meu amado, minha amada, muitas das vezes, quantas pessoas já foram enterradas vivas, apenas 7 palmos de terra sobre si. E muitas das vezes alguns escaparam, conseguiram escapar, muitos não tiveram essa oportunidade. E Jonas estava nas profundezas do mar, quilômetros abaixo da superfície, dentro da barriga de um peixe. Fala que ele estava nas profundezas da morte, né? Na escuridão, dentro de um peixe, pronto para ser digerido, porque nem foi digerido, né? Deus cuidou tanto dele ali que não teve como ser digerido. Então, Jonas ficou ali e nas profundezas foi que ele clamou, Senhor, orou, Senhor, tira-me daqui, que eu irei fazer o que tu me mandaste. Então, meu amado, minha amada, o que a palavra está nos falando? Que muitas das vezes, Deus dá a ordem, nós desobedecemos, acontecem tempestades, acontecem coisas terríveis, às vezes acontecem coisas terríveis, que nós achamos que é o fim, não vai ter mais jeito, vai ao fim. Mas Deus sabe o que está fazendo para que nós nos aproximamos mais dele e ali nós clamamos a ele, pedimos por clemência, pedimos por socorro, pedimos por ajuda. É aonde nós nos aproximamos de Deus, é nas nossas aflições, meu amado, minha amada. Então, Jonas fez isso e ficou ali 3 dias e 3 noites. Meu amado, minha amada, no capítulo 2, verso 2, 7 e 10, vai nos dizer o seguinte: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei, pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Olha que coisa linda, minha amada. Da fundo das profundezas da morte, como ele falou aqui nas orações dele. Ele gritou, clamou, e Deus ouviu a voz dele. Quilômetros e quilômetros abaixo da superfície, dentro da barriga de um peixe, pronto para ser digerido. Amados irmãos, o que a palavra quer nos dizer, meu amado? Não importa aonde você estiver, não importa o que você está passando, não importa nessa vida, aqui onde vivemos, aonde ainda respiramos e podemos pronunciar o nome de Deus, me socorre, Deus me ajuda.
aonde você estiver, meu amado, minha amada, clame por ele, que ele enviará socorro e te protegerá. Porque veja bem, meu amado, minha amada, provavelmente, se Jonas estivesse ao meio do mar e o peixe não tivesse aí engolido, né, ele morreria afogado, não iria resistir porque estava no meio do mar, iria beber muita água. E ali ele estava dentro da barriga de um peixe, ainda estava sendo cuidado, tinha oxigênio ali para ele, né? Tinha oxigênio que ele conseguiu respirar e ficar ali 3 dias e 3 noites. Meu amado, minha amada. E no verso 7 vai nos dizer o seguinte: quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Está vendo, meus amados? Jonas clamou demais. Jonas clamou, Jonas ficou apavorado ali. Ele ficou apavorado dentro da barriga daquele peixe, clamando: Senhor, me tira daqui. Provavelmente ele disse: Senhor, eu fui desobediente. Ele reconheceu que ele foi desobediente a Deus e passou por tudo aquilo ali, pela desobediência a Deus. Ele clamou a Deus e Deus o ouviu do seu santo templo. Meus amados, então no versículo 10 vai nos dizer o seguinte: então o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Olha só, meu amado, minha amada. Deus deu outra ordem ao peixe. Primeiro foi de engolir Jonas. Engoliu, ficou guardado, ficou livre das outras coisas. Provavelmente Jonas não sentiu frio, não sentiu calor ali dentro. Estava sendo bem guardado, estava nas profundezas, estava nas profundezas do mar, mas estava protegido. Vocês entenderam, meus amados? Vocês estão pegando a mensagem? Ele estava nas profundezas da morte, mas estava sendo protegido pelo nosso Senhor, durante 3 dias e 3 noites. E Deus, ele quer obediência, então ele deu obediência, deu a ordem àquele peixe, o peixe engoliu, e ele deu a ordem: vomita na beira da praia, em solo. E ali Jonas foi vomitado. Ele não serviu, não era o plano de Deus na vida de Jonas, não era para ser defecado, era para ser vomitado. Porque ali, aquilo que faz mal, tem que ser vomitado. Aquilo que faz mal tem que ser vomitado. Jonas não seria um bom alimento para aquele peixe. Meu amado, minha amada, então, Deus deu a ordem, o peixe só obedeceu e Jonas ficou livre ali, novamente em solo, firme, e pôde dizer: Senhor, Tu és comigo, Senhor, Tu me proteges, Senhor, Tu cuida de mim, Senhor, eis-me aqui, irei fazer o que Tu pede. Irei ser obediente agora, porque Tu me tiraste das profundezas da morte. No capítulo 3, amados irmãos, no verso 1, 2, 5 e 10, amados irmãos, a palavra vai nos dizer o seguinte. Versículo 1 vai nos dizer o seguinte: pela segunda vez, o Senhor Deus disse a Jonas, versículo 2, apronta-se, vá para a grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Versículo 5, amados irmãos. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram
que cada um devia jejuar, e todos, desde o mais importante até o mais humilde, vestiram roupa feita de pano grosso, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Verso 10, amados irmãos. Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram os maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Amados irmãos, até aqui o Senhor deu a ordem a Jonas. Jonas resolveu ser obediente e foi a Nínive com coragem. Já eis que era um homem medroso, agora é um homem corajoso. Por que Jonas se tornou um homem corajoso depois de tudo que ele passou? Porque aí, meu amado, minha amada, que ele foi crer realmente o Deus que ele servia. Aí que ele viu realmente o poder do Deus que ele servia. Então, por isso, por conta disso, ele mudou o jeito que ele era. Ele era um homem medroso, sim. Um homem que tinha suas limitações. Depois que ele passou pelaquela experiência na barriga do peixe, ele se tornou um homem limitado, porque um homem na presença do Senhor, ele se torna um homem ilimitado, porque ele está com Deus, ele crê firmemente no que Deus pode fazer. Muitas das vezes, meu amado, minha amada, o servo, a serva de Deus, passa por situações tão difíceis e consegue escapar com vida, né? Consegue escapar com vida. E para isso, toda a honra, toda a glória é de Deus, porque em tudo está a mão de Deus, cuidando, protegendo, guardando, livrando, né, meus amados? Então, Jonas chegou ali, um homem corajoso, disse: eu vou dar a mensagem aqui, passar a mensagem que Deus mandou. E começou a pregar, a levar a mensagem naquela cidade, que era uma cidade muito grande, tinha muitos habitantes naquela cidade. Ele levava vários dias para atravessar a cidade de um lado para o outro. E Jonas fez isso a pé, pregando, levando a mensagem, dizendo que Deus iria destruir aquela cidade se eles não abandonassem o mau caminho, seus maus caminhos. E então o povo creram em Deus, que ali estava um mensageiro de Deus, porque eles já sabiam que as pessoas tinham medo de ir ali, certo, meus amados? O povo dali já sabia que eles tinham medo de ir ali levar a mensagem. Quando Jonas chegou com autoridade, pregando, falando do amor de Deus, da palavra de Deus, eles creram: não, aqui está demais, vamos fazer algo para mudar essa situação. E o segredo, meu amado, minha amada, eles de imediato descobriram, começaram a jejuar, do mais importante ao mais humilde. Até os animais jejuaram naquela cidade. Meu amado, minha amada, diverso agora nós estamos vendo, principalmente aqui no Brasil, no nosso país, estamos vendo vários pregações, vários homens de Deus aí falando para fazermos jejum, porque está acontecendo, a mão de Deus. E meus amados, tudo que está acontecendo é a mão de Deus, não é outra coisa não, é a mão de Deus. E nós temos que fazer algo. Aquele povo de Nínive, eles fizeram um sacrifício. O tempo que eles estiveram ali, que Jonas esteve ali fazendo a missão ali, não daria para eles
se converterem e viverem ali em santidade durante aquele período. Mas eles fizeram um sacrifício, porque a palavra de Deus fala, é melhor fazer as coisas certas do que fazer sacrifício. Então, eles não faziam sacrifício ali. Eles não faziam sacrifício de maneira nenhuma. Eles eram um povo de maldade, fazer maldade. Então a alternativa deles foi fazer um sacrifício. Vamos fazer um sacrifício, vamos jejuar. Dá para todo mundo fazer, vamos fazer isso aqui. Dá para todo mundo fazer, desde da criança ao mais velho, do mais humilde ao mais importante, os animais. E ali aquele povo entendeu que a voz de Deus estava ali, porque eles já sabiam da experiência de que já tinha acontecido quando Deus não se agradava de uma cidade, o que acontecia. Lembra de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu? Então, provavelmente, meus amados, eles lembraram desse momento, vamos fazer algo para mudar a história, mudar a nossa situação, porque tem um servo de Deus falando o que pode acontecer. Meu amado, tem muitos irmãos que hoje estão falando muito nessa passagem de Jonas, o que serve de exemplo para nós, para a nossa atualidade de hoje. Isso é fato, meus amados. Vamos fazer um sacrifício? Vamos fazer um sacrifício. Quem não consegue fazer uma hora, faz meia hora. Quem consegue fazer 3 horas, faz 2 horas. Quem não consegue fazer 5 horas, faz 4. Vai fazendo, faça algum sacrifício. Se não consegue viver em santidade, na comunhão com Deus, mas faz sacrifício porque também é agradável a Ele. Tá bom, meus amados? Então, Jonas levou a palavra e todo aquele povo fez sacrifício e Deus mudou de ideia. Olha aqui, a palavra fala que Deus não muda de ideia, né? Não volta atrás. Mas Ele não volta atrás para te dar a tua bênção. Nesse caso, para te dar a tua bênção, ele volta atrás sim, porque nesse caso, ele voltou atrás porque o povo se consertou, o povo fez sacrifício a ele, o povo reconheceu que ele era Deus. Então, ele voltou atrás sim, como fala a palavra aqui, ele voltou atrás e disse, não, eles fizeram algo, eles merecem viver, eu não vou mais destruir essa cidade. Então, que serviu de exemplo para nós hoje, meus amados. Então, Deus requer isso de nós, que façamos algum sacrifício, né, para o agradar, porque está acontecendo tanta coisa, nossa nação, nosso país, cada dia mais está ficando mais difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Se não forem fazer, todos não forem fazer, mas alguns que fizerem, Deus vai honrar sim. Tá bom, meus amados? Que Deus vai grandemente fazer algo por nós, não só pelo Brasil, mas por toda a população mundial, né? Todos os outros países que já tem países que estão fazendo isso, estão fazendo jejum, estão buscando a Deus, estão lembrando dessa passagem de Jonas, né? Com Nínive, que aconteceu, que nós venhamos fazer o mesmo. Então, meus amados, no capítulo 4, apenas o verso 10 e o 11, vai nos dizer o seguinte: então o Senhor Deus disse, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela? Veja bem, meus amados, o Senhor falou isso para Jonas, porque Jonas estava anunciando ali a destruição de Nínive. E a palavra fala que ele foi para um lugar distante e ficou observando o que iria acontecer. Ele entregou a mensagem, o povo obedeceu, diferentemente dele quando Deus deu a primeira ordem para ele, e ele chegou lá
enviou, levou a mensagem, o povo obedeceu, fez sacrifício e Deus perdoou aquele povo, não castigou, não destruiu aquela cidade. E Jonas foi para longe e ficou observando. E ali fazia muito sol, nasceu, Deus fez crescer, Deus dá ordem para tudo na hora que Ele quer, para nos mostrar como é que funciona. E aí cresceu uma planta que fez sombra para Jonas. E Jonas ficou ali, esperando acontecer algo naquela cidade. Jonas era um camarada difícil, hein? Então, a planta morreu no dia seguinte, fala que uma lagarta foi ali e comeu aquela planta, e Jonas ficou murmurando, que desejou até a morte, esqueceu que Deus tinha tirado ele das profundezas da morte, esqueceu. É assim, meus amados, é assim a nossa vida. Nós às vezes falamos desses homens, mas Deus faz em toda maravilha, Deus faz também na nossa. É só que nós esquecemos, às vezes Ele faz num dia, nós já esquecemos no outro. Aí Ele faz de novo, a gente, do outro dia já esquece. Meus amados, isso é do homem, o homem é falho, mas o importante, meu amado, o importante é nunca deixar a presença de Deus sair da nossa vida. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Nós não somos nada. Então, meus amados, que nós venhamos meditar. E aqui no verso 11, irmãos, vai nos dizer o seguinte: então eu com muito mais razão devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também muitos animais. Meus amados, vimos aqui que o Senhor, Ele falou o seguinte: 120.000 crianças, inocentes, e os animais. O povo fez sacrifício em Nínive, todos. Mas ali tinha inocentes, tinha criança, tinha animais. Os animais são inocentes, meus amados. Para quem acha que não, quem faz maldade com os animais, procure observar, os animais são inocentes. Eles agem instintivamente pela sua natureza, mas eles são inocentes, tá? Agora, nós que somos racionais, enquanto criança, nós somos inocentes. Enquanto não há maldade, não nos contaminamos com o pecado, com a maldade, nós somos inocentes. Mas depois que nos tornamos adultos, começamos a ter pensamentos ao contrário do nosso Deus, dos mandamentos do nosso Deus, nós vamos nos tornando pessoas más, pessoas desobedientes, pessoas perversas. Tá bom, meus amados? Que nós venhamos grandemente aprender com essa mensagem. Então Deus falou ali para Jonas: Jonas, você teve pena de apenas uma planta, e eu não vou ter dessa gente toda, porque o intuito do nosso Deus, do nosso Senhor, meus amados, não é destruir ninguém, não é acabar com ninguém. O intuito do nosso Senhor é para que aconteça algo em nossas vidas, para que nós venhamos nos arrepender e nos prostrar diante dele e reconhecer que ele é o único Deus em nossas vidas. Meus amados, que nós venhamos meditar nessa palavra, que nós venhamos essas nossas imperfeições. Muitas das vezes nós temos medos das coisas que poderão acontecer, temos medos aí de como está acontecendo as coisas no mundo. Mas se nós fizermos a nossa parte perante de Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos cada um, faz uma hora de oração, 10 minutos, 5 minutos, faça em clamor à nossa nação, faça em clamor ao seu próximo, faça.
ore, vamos orar um pelo outro, vamos nos ajudar em oração, vamos nos fortalecer em oração, porque é isso que agrada a Deus, fazermos algum sacrifício. Vamos fazer o jejum, faz o jejum de 1 hora, faz 2 horas, 3 horas, faça aquilo que você pode fazer, mas faça algo para Deus, entregue para Ele e diga, isso aqui é por isso, né? Você não vai estar fazendo por você, mas por nós, por todos nós, e é isso que agrada a Deus, porque a palavra de Deus fala que quando nós estivermos unidos em Cristo Jesus, né, nós temos que fazer um pelo outro, né, nos darmos bem, né, amarmos uns aos outros, como diz a palavra. Meus amados, que nós venhamos grandemente meditar, guardar essas palavras nos nossos corações. Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Tome posse da palavra e guarde ela no seu coração. Amém.